pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Olá! Olá! Isso aí, isso aí. O Alá é coletivo. E sejam bem-vindos, então, a mais uma edição do nosso podcast. Antes de começar, hoje a gente está com uma convidada com uma história fantástica, mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês que a gente tem duas novidades. A primeira, que a gente está com uma nova parceira, a Carla Pinto, que chegou aqui somando esforços, né? E já dando aquela sua pincelada mais profissional, né? A gente já está com uma nova cara e principalmente a gente mudou o nome do nosso podcast. Então agora é Talentos no Mundo. Então, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Talentos no Mundo. Talentos porque vem da Talentos Internacional, que a Isa é a CEO da empresa, e porque a gente, na verdade, está buscando isso pelo mundo afora, cases de sucesso, histórias interessantes, superação também, que a gente possa compartilhar com vocês história de verdade. Aqui é vida real. Então, dá aquele like, compartilha, comenta se você gostou desse novo perfil, esse novo formato e o novo nome Talentos no Mundo. Compartilha com seus amigos, familiares o nosso canal, dá aquele like e se inscreva. Não esqueçam, se inscreva. Para a gente é muito importante, porque faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e que a gente pode levar para mais e mais pessoas os nossos episódios aqui super interessantes, como o de hoje. Isa, mais uma vez, obrigada aqui pela parceria, pelo espaço. Estamos juntas nessa jornada, não é mesmo, minha amiga? Isso mesmo, juntas, somando e multiplicando. E nesse novo desafio aí de talentos, ampliando mais para vir todas as histórias maravilhosas que a gente vai catando aí viajando. Hoje eu estou aqui em Londres, não estou no Canadá, a Anete está em Dubai, e a nossa convidada, a Anete vai fazer as devidas apresentações, é de Portugal. Olha quantos talentos, hein? A conexão talentos no mundo agora. Portugal, ela está só crescendo, está ficando mais e mais robusta, digamos assim, porque a Isa esteve em Portugal com a nossa parceiraça, que é a Raquel da Colab, inclusive ela já Exatamente. participou aqui de um podcast, quem quiser é só procurar no nosso histórico de episódios, ela participou falando sobre empreendedorismo também. E é sobre esse tema que a gente volta a falar sobre empreendedorismo em Portugal, mas dessa vez com a Alessandra. A Alessandra, peraí que eu tenho minha colinha porque é muita informação. Peraí, vou falar para você. A Alessandra, ela é carioca como eu, mas desde 2018 ela mora em Lisboa. A Alessandra tem a formação em engenharia elétrica, é isso mesmo, Alessandra? Exato. Exatamente. É. Mas ela se encontrou, na verdade, depois de passar por vários caminhos, ter uma longa jornada em Portugal, ela se encontrou, na verdade, através do empreendedorismo, que é onde ela se dedica hoje às suas atividades. Então, Alessandra, seja muito bem-vinda. Obrigada por dispor do seu tempo Obrigada. no nosso canal, aqui no nosso espaço, tá bom? E a gente já começa já direto. Vamos logo perguntar. O que que te motivou? Essa pergunta é clássica, né, Isa? A gente já É, fala, já é, pergunta é. para todo mundo. O que que te motivou a sair do Brasil e ir morar em Portugal, nas terrinhas portuguesas? Isa teve lá agora há pouco, né, Isa? Amei, amei. Delícia. Adorei. Conta pra Delícia. gente, o que que te fez sair você, sua família, né, e ir morar em Portugal? Conta pra gente. Olha, essa resposta eu vou lhe dar, né, mediante as questões, né, que foram passadas, né, Sim, sim. depois, no final dessa entrevista, vão entender um pouco. Como você é carioca, né? Nós no Rio de Janeiro não temos uma vida tão tranquila, né? Infelizmente. Então, alguns desafios lá, né, nos motivaram para vir para Portugal por causa da violência, né? Do direito de ir e vir. A gente perdeu esse direito de ir e vir, né? De sair com segurança. Então, o meu marido, ele é da área de TI, recebeu uma proposta, né, para migrar para Portugal e nós ficamos estudando essa proposta e verificamos que seria o ideal naquele momento.
fazer um teste. Se nós gostássemos, continuaria em Portugal, se não, retornaríamos para o Rio de Janeiro, né? E hoje nós estamos há 6 anos já aqui em Portugal, e então o motivo foi esse, né, de saída do nosso país. As condições mesmo de segurança. Eu acho que é o que motiva a Isa recebe muitas pessoas, estudantes ou até profissionais É, que estão buscando uma melhoria na qualidade de vida para si e para a sua família, né? Com Sim, frequência no Canadá. E isso no tem sido Canadá. importante, né? A questão da Cons- qualidade de vida, da segurança. é incrível, só bem abreviando rapidinho, esse grupo é um novo grupo, porque antes eu recebia muito estudante jovem, de 18 a 25, mas hoje eu mudei um pouco o leque e recebo muito mais gente que é casado, que tem uma família, que está procurando fazer uma transição profissional mesmo. E o grande motivo sempre é o mesmo, é o elenco, é violência, o direito de ir e vir, o futuro dos filhos. Esses são os pilares da intenção das pessoas se mudarem para um projeto novo de vida. E a gente sabe pois é. que imigrar É. é difícil, a gente sabe que é um processo, e aí a Alessandra, ela tem uma história fantástica. Aos pouquinhos, quem está acompanhando, não vou dar spoiler não, mas aos pouquinhos quem está acompanhando vai entender. E ela tem essa jornada, né, que chegou em Portugal. Me conta como é que foi essa chegada, os obstáculos, você sentiu realmente aquela coisa, né? A gente tem um quadro aqui, mitos e verdades. Se der tempo, a gente faz com você. É a verdade que português não gosta de brasileiro? O que você sentiu? Olha, eles têm assim, eles gostam, mas eles têm medo, eu acho, de sei lá, de nós invadirmos a praia deles, entendeu? Mas eles gostam, sim. Eu acho que Uma convivência essa boa, né? questão de não gostar, eu acho que também não é por aí, Você né? conseguiu sentir alguma coisa, Isa, nessa temporada agora que você esteve em Portugal? Não, eu fui muito bem recebida e eu já tive, é a minha quarta vez em Portugal. As outras foram a turismo e essa vez eu fui fazer uma pesquisa mesmo específica. E o que eu sinto, como em qualquer lugar que eu vou, por exemplo, eu estou em Londres, mas Londres já tem um mix muito grande de estrangeiros. E aqui eles recebem os ingleses, eles recebem naturalmente. Mas eu noto que não é que não gostem, é um pouco de receio por uma nova cultura que está sendo invadida dele e que as pessoas não respeitem o que eles têm com tanta ternura. Eu acho que o português é a mesma linha. Eu encontrei pessoas maravilhosas pelo caminho, inclusive portugueses. Eu fiz entrevistas com o rapaz lá, o esposo da Leandra. E ele só fala bem. Então, muito mais coisas positivas. Desde que a gente, como imigrante, respeite a regra do país, a gente é bem-vindo. Do contrário, se cria receio, né? Que você vem usurpar toda a Constituição deles, as leis normais, o atravessar na rua. Mas se você é elegante na entrada e na saída, você é bem recebido. Eu acho que Sim, essa é a fórmula de Perfeito, uma boa Isa. Gostei, convivência. gostei muito É, dessa orientação, né? Até para quem está nos acompanhando, entender que é um processo mesmo, até de adaptação de mesmo cultural sua, de mesmo, cultura, né? é. Por exemplo, eu aqui em Dubai, obviamente, Dubai é uma das cidades mais flexíveis em termos de cultura islâmica, né? Mas a gente sabe que é um país com uma cultura diferente do Ocidente, da América. Então, assim, nada mais correto do que você tentar, dentro da medida do possível, respeitar, se adequar, inclusive, né? Aqui as É, mulheres, por exemplo, a gente anda normalmente com esse tipo de blusa, mesmo que você esteja com uma blusinha de manguinha ou de alcinha, você, quando vai à rua, bota uma outra blusa por cima fina, porque aqui está sempre quente, exatamente. né? É. Mas é uma forma de você respeitar, porque as pessoas aqui, a mulher, ou ela anda mesmo usando hijab, ou usa a burca, né? Que é que quando se cobre completamente, né? Ou sempre buscando botar um casaquinho, um blazer, uma blusinha fina por cima, porque realmente a cultura daqui mostrar o ombro, mostrar o colo, não é bem-vinda.
né? Bem-vindo. É aceita, mas não é bem-vindo. É o que a Isa falou. É saber entrar e sair. Isso aí, Com como, né? educação, né? Com educação, né? Respeitando. Respeitando. Exatamente. Eu nunca tive nenhum problema assim Como com é. os portugueses. Mas Portugal também hoje já tem muita gente diferente, né? Eu fiquei impressionada com a quantidade de imigrantes, que não é só do Brasil, mas Não de é só Brasil. brasileira, muita, Não, muito. muita. Não se compara a Londres, tá? Nada se compara a Londres. É, É fazendo. muita gente. Eu encantada, porque eu gosto dessa confusão mesmo, tá? Desse misturar, dessa coisa. Você vai para um bairro. Ontem eu fui, todo dia eu ando 9.000 passos, que é a minha meta. E ontem eu fui para um bairro aqui, me aprofundando por ali, e era outra cultura, é muito do muçulmano. E aí eu vejo os restaurantes, os níveis de todas as. É uma miscelânea maravilhosa. Eu acho lindo, porque aqui, diferente de Toronto, você não vê muita confusão. Toronto você vê muita gente deslocada, você vê de vez em quando um evento ali de uma situação. Aqui não, parece aquela multidão caminhando sempre no seu objetivo próprio, construindo sua história. Eu acho isso fantástico. É, Acho que a gente, todo mundo vai chegar nesse ponto, é o nessa misturada universal, é. europeu, né? É verdade. Ali, dentro aí dessa tua jornada, eu sei que você trilhou vários caminhos em Portugal. Compartilha com a gente como é que foi. Chegou, não sentiu ah, nenhum tipo de objeção por parte da comunidade portuguesa, mas você teve que se adaptar. Seu esposo já trabalhando e você teve que se Sim. adaptar e procurar encontrar o seu caminho e construir a sua história nesse novo país. Mais ou menos o que está acontecendo comigo agora. Exatamente. Estou aqui em Dubai há quase 2 anos e tentando reescrever a minha história agora aqui em outro país, né? Como é que foi com você? Pois é. Como é que O foi? início, em relatos, né, foi muito complicado. Por quê? No início é tudo flores, é novidade, né? Você está num país, você quer conhecer, quer passear. Mas meu marido estava trabalhando e eu precisava me ocupar durante o dia em fazer algo, né? Eu não vim com trabalho e também tinha que aguardar o reagrupamento, né, para Ui, poder ter o direito olha, de trabalhar aqui em Portugal, em qualquer área. Quando você vem como turista, é muito difícil você conseguir um emprego de primeiro momento, né? Então, eu aproveitei para fazer algumas formações na minha área, né? Enquanto validava o meu certificado de engenheira. Só que você estuda, mas você quer também contribuir, né? E no início é muito difícil, porque é, os gastos, né, são a chegada é dura. exorbitantes, né? Então, e eu queria contribuir. Então, eu falei para meu marido, eu quero te ajudar, preciso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a trabalhar num café como atendente de servindo cafezinho, né? E, e foi aí contribuir para o custo, né, das despesas que nós tínhamos em Portugal. O meu filho menor veio junto, a minha filha estava no Brasil ainda, mas assim foi um período muito difícil. Meu marido conta que antes de eu completar um ano aqui em Portugal, eu estava com muita saudade da família, do Brasil, queria voltar e, conclusão, eu acabei indo ao Brasil sozinha para visitar, para matar aquela saudade, voltei e também não me encaixei lá, não me achei, senti saudade de Portugal, né? Voltei, É uma aí dualidade, né? foi É uma loucura. diferente. Aí já foi mais leve, entendeu? Já estava com a certeza de que ali eu iria progredir. E quando eu retornei, eu já havia conseguido já validar meu diploma, né? E já consegui trabalhar na minha área. Parabéns, Então, foi Alessandra. mais fácil. Isso. Mas no início tem aqueles perrengues, você não entender direito a língua, o que eles Esse foi o falam, português. Eu achei e achar interessante falar isso. engraçado, mas É.
É. é normal, né? E eu passei por esse perrengue 2 vezes. Caramba, exatamente. Mas não vamos dar spoiler, a gente vai chegar lá. E aí, Luísa, só um parênteses, a Alessandra trilhou a mesma caminhada de qualquer imigrante. Eu ouso até dizer, qualquer imigrante, você decidiu sair do seu país, olha o exemplo da Alessandra, esteja aberto, mente É aberta, verdade. porque o que vai realmente no primeiro momento aparecer é eles chamam de entry level job, né? Esses trabalhos de primeiro momento de chegada, de entrada, que é em cafés, é trabalhando em hotéis, é trabalhando em restaurantes. É esse o trabalho que o imigrante faz de primeiro momento, até ele conseguir se adaptar à cultura, a forma que as pessoas trabalham, como é que é o ambiente de trabalho, né? Porque as relações também são diferentes, né? Então, esse momento de chegada, a Isa sempre bate nessa tecla É. da pessoa estar com a cabeça, com a mente aberta, né? E ter atitude, né? Que E atitude, a né? NET, um parênteses que o meu primeiro trabalho aqui em Portugal, eu sou formada em engenharia eletrotécnica, né, reconhecida aqui em Portugal, e telecomunicações. Eu fui trabalhar, servir café dentro do ambiente onde só tinha engenheiro de telecomunicações. Eu servia cafezinho para eles, mas ninguém sabia que eu era engenheira. Olha que bacana. Ninguém sabia. É. E Eu acho que um dos primeiros obstáculos é esse. Você chegou, eu quero só trabalhar na minha área profissional, eu não quero. E aí a pessoa acaba, né, Isa, desistindo. acaba se frustrando porque não vai conseguir. E hoje já é tão normalizado no mundo todo. Eu trabalhei com pessoas que era doutor, estava trabalhando na limpeza por um propósito, porque o propósito do imigrante quando ele chega é ter o dinheiro da moeda do país, não é outro, porque senão ele não vai conseguir sobreviver na base dele, que é o aluguel, para depois ele traçar o plano dele, ganhar os skills necessários, ter um profile, fazer, mas ele tem que ter o dinheiro, senão quando ele for fazer as conversões, A não conta não sobra fecha. nada. Não fecha a conta, é impressionante. Isso é normal. O mundo todo funciona assim e é uma quebra de cultura para os brasileiros, que a maioria da gente, eu entendo, a gente vem de classe média alta ou média média. A gente não está acostumado a descer, mas tem que saber que ser imigrante é ter passagens de desconforto, para Perfeito, depois perfeito, tem que ter desconforto. perfeito. Passagem de desconforto, é isso mesmo, né? É, É aquela coisa do sair da caixinha, que foi o que a de Alessandra sair fez. da caixinha. É. Muito guerreira, é uma mulher super estudiosa, eu esqueci de falar isso, mas é importante porque ela nunca parou de estudar. Nossa, ela me contou a história dela toda, eu fiquei impressionada que essa mulher nunca para de estudar. E como ela nunca para de estudar, ela chegou em Portugal, continuou estudando, conseguiu fazer a adequação curricular, conseguiu trabalhar na sua área. E aí, depois que você já estava na sua área de elétrica, como é que você migrou para o empreendedorismo? Como é que foi essa virada de chave? Olha, o empreendedorismo, ele surgiu na minha vida, através de um hobby, né? Eu trabalhava durante o dia, até às 5 da tarde, eu era diretora de obra, e eu chegava em casa, meu marido ainda estava trabalhando, porque ele é da área de TI, então não tem hora, né? Não. E eu falava assim para ele: poxa, eu não queria, nunca fui muito de ficar vendo televisão, né, de assistir essas coisas. Então eu queria fazer alguma coisa. Eu sempre gostei muito do artesanato, então eu acabei, eh, depois de uma ida ao Brasil, que nós ficamos presos lá por causa do Covid, eu vi uma amiga da minha irmã que fez uma formação. Ela trabalhava no banco, aí foi mandada embora, fez uma formação de costura criativa e aprendeu a fazer coisas lindas. Aí eu falei: bom, eu quero fazer isso. Eu quero levar isso lá para Portugal, e fazer para mim, para minha casa, para dar de prenda para as pessoas. E comprei uma máquina normal, doméstica, num local, e comecei a fazer.
o curso que eu havia comprado no Brasil, online, comecei a fazer, a aprender a costurar, que eu não sabia nem colocar a linha na máquina. Mas eu aprendi do zero. Eu queria fazer aquelas peças que ela fazia. Comecei a me dedicar e eu chegava em casa, e fazia, me distraía ali, né? Então aquilo ali me acalmava, me deixava assim fluido, porque eu trabalhava com peão de obra, com direção de obra, né? Tava o tempo todo lá, aquele estresse e tal. Então, chegava em casa, para mim, era um hobby. E foi assim que eu iniciei o empreendedorismo. Comecei a gostar da costura criativa e após, no trabalho, comecei a ter esse entusiasmo por empreender. A minha filha colocou minhas peças na internet, abriu um Instagram para mim e eu comecei a vender para os amigos, tudo aquilo, né? Mas era um número muito pequenininho, eu nem tinha tempo assim de propagar tanta coisa, né? Porque o meu foco era o meu trabalho. Aquilo ali era um hobby, um artesanato, uma coisa assim que eu gostava de fazer, né? Foi assim que tudo surgiu. Mas hoje você trabalha só no empreendedorismo, é, na área da costura criativa, ou você ainda está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo? No trabalho formal e tocando o seu negócio pessoal? Não, não. Como você mencionou, eu ainda continuo fazendo algumas formações da minha área de engenharia, né? E o meu foco maior é o empreendedorismo, é o meu ateliê, nesse momento. Porém, eu tenho, né? Não tinha, eu tenho dois clientes da área de engenharia que eu atendo eles, né? Então, eu ainda trabalho, mas de forma bem menor do que Hoje você eu já tem um ateliê trabalhava, eu próprio, não tenho que né? cumprir horário, eu só faço projeto, Uhum. né? Entrego o projeto, faço algumas fiscalizações de obra, isso quando tem, e só. Mas o meu foco, eu acordo de manhã, meu horário de cumprir é com o ateliê, Perfeito. né? O meu cumprimento hoje é o ateliê. Bacana, né? Começou, né, Isa, já assim, ela começou bem, Na bem. transição, a transição dela já foi Que bacana, né? Era uma positivada para terapia, era cima. uma coisa e já pá, já virou o negócio principal, né? É isso, É. parabéns. Mas olha, agora sim a gente vai falar que a Alessandra, além de ter trilhado essa caminhada toda aí maravilhosa que ela está contando para a gente, passou pelos obstáculos naturais de chegada, se encontrou, hoje tem o seu ateliê, né? É membro da Colab também, né? Que a Raquel criou em Portugal, que é um trabalho para a comunidade mesmo empreendedora em Portugal e em outros países também. A Alessandra passou por um trauma na vida dela, porque eu imagino você estar em outro país, você perder a memória. E a Alessandra passou por esse trauma, ela perdeu a memória. Eu não me lembro mais agora há quanto tempo, acho que já tem mais de um ano isso, né, Alessandra, que você. Foi em julho de 2022. 2022. Então, 2022, a Alessandra perdeu a memória num outro país e ela simplesmente esqueceu tudo para trás. E hoje ela está retomando as rédeas da vida, recontando a história da vida dela para ela mesma, que deve ser algo é tão diferente, né? Você não consegue nem mensurar É. toda essa fase sua de reabilitação. Conta para a gente, Alessandra, como é que foi da perda de memória para cá, né? Bem, foi em dia 13 de julho de 2022. Então, naquele dia, enquanto eu estava na minha obra, estava coordenando uma obra, eu tive um mal súbito, eu desmaiei e fui encontrada desacordada numa sala fora da minha equipa, que eu saí para poder atender um telefonema, né? Uma ligação. Então, tentaram me reanimar, me acordaram. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali caída, eles também não mensuraram, acho que mais ou menos o que uma meia hora, uns 40 minutos, né? Eu fui resgatada pela ambulância, chamaram a ambulância, e eu, quando recuperei a consciência, eu já estava dentro da ambulância,
ir direto pro hospital e não lembrava de nada. Achei aquilo tudo muito estranho. Pensei que eu tinha sofrido um sequestro, que tiveram, me levaram, um sequestro humano. Estou em outro país, não entendi o que eles estavam falando, né? Porque eram portugueses, né? E não tinha ninguém ali comigo brasileiro, então o que eles falavam para mim era muito difícil de entender, e eu estava com muita dor de cabeça, né? Por eu ter batido a cabeça na parede, enfim, ter desmaiado. Bom, lá já estando no hospital, os médicos fizeram várias perguntas e constataram, né, fizeram aquele check-up inicial, constataram que eu havia perdido a memória num tempo de 20 anos para trás, né, mais ou menos, um bug assim de 20 anos. E quem me acompanhou na ambulância foi meu marido, porque eles conseguiram entrar em contato com meu marido aqui em Portugal, que na verdade eu não reconheci ele como meu marido. Ele, para mim, era uma pessoa Sim. estranha, né? E eu só perguntava a ele: cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Eu quero falar com meus filhos. Só que os meus filhos já eram adultos, né? A sua E imagem, a sua não eram lembrança mais criança, porque eu criança. falava para ele: cadê as crianças? Eu quero falar com as crianças. E ele me acalmava, falando: olha, estão bem, a Aninha tá bem, o Júnior também tá bem. E eu falava: eu quero vê-los, eu não acreditava em nada, né? Até que prova o contrário. E foi horrível esse primeiro momento. Eu passei 17 dias internada, tentando entender o que estava acontecendo comigo, né? Fazendo vários exames, e o vazio de não reconhecer a minha própria família, a vida que eu construí aqui em Portugal foi imenso. Foi assim, desesperador. Mas o Carlos esteve o tempo todo do meu lado, me ajudou a começar o processo de me redescobrir quem eu era, o que havia acontecido. Foi um caminho muito doloroso. Então, Você está durante a minha no recuperação, eu Brasil, enfrentei em Portugal. também algumas perdas de entes queridos, né? Pessoas assim, meu pai, minha mãe, que já não estão mais aqui. Então, eu sofri duas vezes, né? A primeira perda e essa segunda perda. Então, isso abalou muito o meu emocional na época. Então, hoje, a cada dia que passa, eu olho para trás e falo: meu Deus, que luta, né? Você ainda Que está no recomeço. processo de recontar essa história para trás, né? Foi muito complicado. E hoje eu continuo com o tratamento neurológico, né, com as minhas consultas mensais, e devagar as minhas memórias vão retornando, né, mas sem uma classificação de tempo, né. Eu lembro de algumas coisas, eu até culpo meu marido: ah, foi você que me contou. Aí ele fala: não, eu não te contei. Tipo, porque ele está mais próximo de mim, entendeu? Então, eu falo: daqui a pouco você tem que ir para tratamento, porque você que está ficando doido. Mas é porque a minha memória vai voltando e eu não consigo perceber. Então, para mim, como ele está mais próximo, é ele que me contou as coisas. Então, você que me contou, entendeu? Então, é muito engraçado. Então, aprendi que a vida é muito imprevisível. Os nossos planos podem mudar, assim, de um instante para o outro, A gente é de uma hora para vulnerável, outra. né? Como a gente é Então, vulnerável a tudo, né? esse foi assim, o meu apoio, o apoio que eu tive tanto da minha família que está aqui comigo, meus filhos, como no Brasil, a minha irmã, minhas sobrinhas, foi assim, foi incondicional, sabe, esse apoio. Foi assim maravilhoso. Os amigos, e essa experiência mostrou o quanto é importante a gente viver cada dia, um dia de cada vez, e ser grato, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, o que que amanhã nos reserva. Então, hoje eu sou grata por estar aqui, por ter o amor da minha família e por recomeçar, por estar dando um passo de cada vez. E se algo me ensinou assim nessa jornada, é que com resiliência, com fé, a gente supera qualquer obstáculo. É. E essa é a minha história, resumidamente.
que é uma história Eu de, ainda tenho assim vontade de escrever um livro, claro, porque o é tempo que eu estava internada e depois em casa também, tentando recuperar a memória, mais compartilhar. algumas coisas, eu fui anotando, fiz um diário, né? Então, esse diário aí vai surgir um livro aí. Opa, olha aí, Aqui. já trazendo a novidade. Fala, Isa. Não, eu ia falar para ela que ela é uma privilegiada, porque a Muito. família, muito. Primeiro, porque você recuperar e ter com quem recuperar o histórico e a família ter essa paciência, esse carinho, eles estão assim, são ilustres pessoas na sua vida, de trazer esse e de você poder se reinventar de uma maneira em outra, uma transição de trabalho, ter uma ocupação. É muito linda a sua história. Então, eu queria que a Alessandra me falasse para a gente e para as pessoas que estão nos acompanhando, né, que estão assistindo esse podcast, essa edição. O que você trouxe de aprendizado, né, dessa tua ida para outro país, se encontrar, achar o seu caminho, que é o mais importante, e agora passar por esse trauma que é impossível da gente mensurar, né, de tão diferente, né, de tão inusitado. Eu mesma nunca ouvi história assim de Também alguém não. me contar que perdeu a memória 20 anos para trás, eu não me recordo disso. Eu queria que você pudesse falar aí desse teu aprendizado todo, né? Essa entrada no empreendedorismo, hoje você tem seu ateliê. Como bate isso para você, né? Olha, com toda essa jornada, né, foi muito aprendizado para mim. Primeiramente, começou quando eu decidi migrar para Portugal, né, com a minha família. Foi um passo de muita coragem, es- especialmente diante do que a gente passava no Rio de Janeiro, do que a gente passava, né? A gente não tinha liberdade. Então, apesar de todos os desafios, tanto os profissionais quanto os pessoais, nós aprendemos a ser mais resilientes, né? Eu trabalhei aqui em várias áreas, como eu mencionei aí, até conseguir me estabelecer na minha profissão como coordenadora de obra. E acredito que essa experiência tenha me ensinado a ter paciência, persistência e a sempre continuar me qualificando, que eu nunca deixei de me qualificar. Hoje em dia, com o meu ateliê, eu estudo também o ateliê, estudo, né, as melhores Tendência. peças, o que que eu vou inovar, tudo isso. Então, é importante você se qualificar. Então, quando eu me encontrei na costura criativa, foi uma paixão à primeira vista. Vejo isso como uma lição, né, valiosa. Nunca é tarde para descobrir novos talentos ou hobbies que você tem. A criatividade está ligada ao empreendedorismo, eles caminham juntos, né? E embora eu tenha enfrentado muita dificuldade no início, inclusive para encontrar materiais aqui em Portugal, eu nunca perdi a confiança e, tipo, a perseverança. Maravilha. A minha paixão hoje é a costura criativa. Isso aí é de fato. Eu amo o que eu faço. Não que eu não ame ser engenheira. Ser engenheira é uma outra profissão, né? Mas eu amo o meu ateliê e quem Entendi. puder também me seguir nas redes sociais, conhecer meu trabalho, eu Vai agradeço deixar muito. aqui na descrição os contatos da Alessandra. Sim, Até quem a quiser. Raquel do Colab, nossa, tem sido uma pessoa maravilhosa para me apoiar no incentivo do empreendedorismo, né, na ligação, na conexão entre outras mulheres, isso é maravilhoso. A troca é tão E a linda, minha né? mensagem para quem me acompanha é que não importa o quão difícil seja o caminho, acho que vale a pena você seguir em frente com paixão, com perseverança, com fé, seja na vida profissional ou em qualquer projeto pessoal que você tenha. Os desafios que a gente encontra fazem parte de todo esse processo, mas a gratificação é imensa quando você vê o resultado do esforço. Então, se você tem um sonho, continue acreditando, se reinvente. E o sucesso, de alguma forma, ele vai chegar. Com Basta você persistir, não desistir. com certeza, Alessandra.